Quem é que pode falar sobre ciência? Quem são as pessoas que são as pessoas mais indicadas para falar sobre ciência? Com ciência. Bora lá entender um pouco mais sobre o que é saúde, o que é promoção de saúde, o que é ciência, como ter essa noção científica e se aquilo realmente tem ou não tem comprovação. Bora lá para mais um vídeo aqui do canal Gleice Explica Saúde e Fibromialgia. Isso é muito complicado, né? Falar sobre saúde. Todo mundo pode falar sobre saúde? Sim. Todo mundo pode falar sobre promoção de saúde? Sim. Mas quem é que tem mesmo a responsabilidade de falar sobre promoção de saúde idônea? Só o cientista? É só aquela pessoa lá da ponta? Ou qualquer pessoa pode falar sobre promoção de saúde idônea? Durante décadas, né, se colocou a elitização sobre quem tinha a detenção do conhecimento. Era só aquele grupo, era típico grupo do homem hétero, branco, cis, com muito dinheiro, que tinha acesso, né, a esses nichos, né, a palavra me fugiu, mas a Fibrofog não está ajudando, mas a esse local. Vamos chamar de local, porque é a informação que nós temos hoje no cerebrinho. A mão já está formigando, né? A pessoa que vos fala é fibromialgica, então relevem aqui algumas falhas. Já estão aqui tem 2 horas aqui de live, gente. Então, peraí, a pessoa quase não dormiu. Quem é que pode falar? Então, é só aquela pessoa elitizada daquela forma? E aí a gente começou a ver que a promoção de saúde não acontecia, porque não se entendia o linguajar científico. E aí a gente chama de ter o letramento científico, porque a forma, né, de se falar dentro do letramento científico, ele é uma forma diferente. Calma, que eu vou explicar. Existe, do mesmo jeito que existe, né, o letramento jurídico, do mesmo jeito que existe o letramento de internet, né, que a pessoa precisa entender como mexer, né, nesses aplicativos e tudo mais, né? Tem gente que se chama analfabeto digital. Para algumas coisas eu sou analfabeta digital, tá? Eu tô nos primeiros passos aqui me entendendo com essa tecnologia. Gleice, mas você... Não, tem coisas com tecnologia até hoje não me dou bem, tá? Caixa eletrônico. Nunca tive... Eu e o caixa eletrônico somos 2 seres que não poderíamos habitar no mesmo lugar no mundo, tá? Temos alguns problemas, que sempre tivemos problemas, aqui, fora do Brasil. Caixa eletrônico, para mim, a gente não se entende, tá? Mas vamos focar aqui na questão do letramento, né? No letramento científico, no letramento jurídico, no letramento tecnológico. Então, a gente precisa ter aquela informação, aquela consciência. Eu posso aprender, mexer de tecnologia, entender um pouco mais, né, de como mexer em alguns aplicativos, mas eu nunca vou saber o suficiente em comparação a uma pessoa que cria um aplicativo, faz aqueles códigos matemáticos que fazem aqueles códigos ilegíveis, com um monte de barrinha, de vírgulazinha e tudo mais. Eu não vou chegar àquilo, mas eu posso ter um bom letramento, né, tecnológico para poder entender várias coisas, de como acessar ferramentas, de como utilizar os aplicativos, como entrar e sair. Então, existe, né, entre o local lá de quem produz, né, quem produz a tecnologia, existe um meio do caminho. E também na ciência existe quem produz a ciência, vamos chamar assim, e quem está nesse meio do caminho. E da pandemia para cá, né, de 2020 para cá, veio se vendo que cada vez mais é necessário que as pessoas
tenham um letramento científico e entendam e aprendam a fazer essa divulgação científica, né? Falar sobre ciência. E aí eu não tinha preparado isso aqui, mas eu vou abrir agora, porque eu sou dessas, porque hoje é fuleiragem de domingo, e eu vou abrir uma página de um garoto, tá? Um garoto novo aí, que começou há pouco tempo, tá? Nas internet da vida. Peraí que eu vou ficar travada aqui rapidamente, era para ter promovido isso antes, né? Mas eu sou dessas. Eu sou dessas. Ok, aqui. Ok. Eu sei que eu tô travada, gente. Eu sei que eu tô travada. Era para fazer isso antes do corte, mas foi depois. Então, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha, né? A gente está falando sobre promoção de saúde. Não é a minha página, a pessoa que eu quero mostrar, mas estava aberta aqui, porque era para falar sobre outra coisa, mas agora vamos falar aqui, né? Dos primórdios. Estamos aqui nos primórdios. Canal do Pirula. Tio Pirula! Beijo, beijo, Pi! Paulo, ele só tem 1,2, só isso, 2 milhões de inscritos. Paulinho, né? Nossa, apareceu aqui um vídeo dele sem barba. Então, temos aqui vários vídeos do Pirula, vale muito a pena seguir. Pirula veio desbravando a divulgação científica, ele já falava, né, antes, quando tudo isso aqui era mato. O Pirula, eu vou falar o Paulo, né? Aí eu cortei no meio do caminho e ficou o Paulo, ficou horrível. Enfim, foca aqui. O Pirula, ele veio falando sobre ciência, ele tem uma forma de trabalhar a comunicação, né, trazendo o letramento. E o Pirula, ele é biólogo, ele tem especialização em, em gente, em ossinhos do negócio do Jurassic Park. A dislexia tá atacada, gente. Ok, em ossinhos do Jurassic Park, gente. O cerebrinho. Paleontologia! Obrigado! Eu não seria nada sem vocês. Em paleontologia, Tio Pi, então tá aqui falando há décadas aqui no YouTube, nas redes sociais. Apesar de agora, né, ele está se reabilitando. Para quem não sabe, ele teve um AVC no ano passado e está se reabilitando. Melhoras, Pi, forças, Pi. E ele é um dos grandes divulgadores científicos. E aí eu vou aproveitar e trazer aqui umas gurizinhas aí que eu, lá vou pegar até o Instagram aqui. Eu estava lá no Instagram. Umas gurizinhas aí que tem umas meninas aí, sabe? Deixa eu aumentar aqui. O vídeo tem que ficar pelo menos curto, tá? O objetivo do vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que não vou falhar miseravelmente. Essa menina aqui, ó, sabe? A doutora Laura Maris, doutora Ana Bonassi, essa outra menina aqui, ó, uma tal de Mari. Eu costumo brincar que ela é tanto Mari Krieger, que é o sobrenome dela, mas ela também pode ser Mari Kruger, tá? Quem tem referências entenderá. Então, Mari Krieger, As Meninas Nunca Viram Cientista e outros divulgadores científicos também vieram, né, da leva, né, do Pirula. Também tem o canal 3 Elementos, que fala sobre divulgação científica. Mas eu quero trazer para vocês um vídeo aqui muito bom aqui do menino aí. Ele tem o nome de Léo Costa, tá? Um cara novo aí na divulgação científica também, que vamos assistir aqui essa entrevista dele. O vídeo não quer rodar. Olha que
que zica, o vídeo não quer rodar. Por quê? Por quê? Ai, abriu como imagem. Ah, obrigada, muito obrigada. Você é muito gentil da sua parte, muito gentil. Vamos lá, que eu tenho outro lugar que eu consigo abrir o vídeo. Está aqui o vídeo. Vamos clicar assim. Chato. Deixa eu fechar meu microfone que eu acho que vai abrir já com um som. A ação pega muito a pessoa vulnerável. A desinformação pega muito a pessoa vulnerável, a pessoa em sofrimento. Então, todas as pessoas doentes estão em sofrimento. E parece que o algoritmo entrega exatamente a polêmica que ela precisa, né? Doenças oncológicas que a pessoa louco, muitas vezes cara. já foi nos médicos, ele fala, ó, o caminho é esse, e a pessoa fala, mas não tem o que fazer, alguém fala, não, mas eu tenho o que fazer. A pessoa vai em doença oncológica. Mães, né? Mães, cara. Mães na ameaça da gestação, cara. Ele falou, eu estou horrorizado. Eu falei, quando seu filho nascer, vai piorar. Porque o alvo, cara, você se joga na frente de um carro por causa da criança. Então, se o cara fizer uma promessa para seu filho, é muito fácil você cair na conversa desse cara. Num gancho ou doenças graves, mas nem precisa disso. Uma pessoa com dor intensa, um cara que tá com dor e tem uma competição daqui a um mês e ele quer competir, ele quer participar porque ele tá atletas. Cara, toda vez que você estiver numa situação de vulnerabilidade, pergunte-se se alguém não está tentando explorar isso. Sabe, essas coisas assim, eu descubro a causa da sua doença em uma sessão. Eu acho forte. Se eu falar assim, eu descubro a cura da dor lombar em uma sessão, o moleque que sai da graduação, que tá querendo grana e que não tenha muito acesso, ele fala, papai, paga esse curso pra mim. Entendeu? Léo Costa estava aqui num podcast trazendo justamente essas informações, falando sobre dor, falando sobre outras questões, né, que são também muito vulneráveis. As pessoas ficam vulneráveis a acreditar, né, a cair nessa desinformação. E aí, quando a gente fala de pessoas vulneráveis, não são só as pessoas que estão sofrendo com dor, mas as pessoas que estão ali, como ele falou, né, a pessoa que acabou de sair da formação, fala, tem um curso que vai resolver o seu problema, eu quero fazer esse curso. Então, a pessoa com formação acadêmica também é uma pessoa vulnerável e também vai cair na mão dessa pessoa, desse profissional. Eu tenho muita dificuldade de chamar esse ser de profissional, né? Esse portador de CRM ou portador de diploma, vendendo os seus cursos, vendendo os seus protocolos, e sim, pessoas com letramento, né, pessoas com faculdades, pessoas médicos, doutores, pessoas com doutorado caem em práticas pseudocientíficas e caem em práticas que elas vendem uma ideia, né, um milagre que não tem nenhum respaldo científico, mas o curso vende, e aí, poxa, eu quero aquilo ali, e entender que a prática pseudocientífica, ela pode sim, e vai para algumas pessoas trazer benefício de saúde. Gleice, você está dizendo que se não tem evidência vai trazer benefício? Sim, porque existe uma coisa chamada, né, curva média. Tem ali a pessoa que é fora da curva, que ela pode ter sorte e ter melhorado por efeito placebo, ou por efeito nocebo, ou até mesmo que o próprio corpo se recuperou, mesmo que ela não fizesse nada. Isso na ciência a gente consegue quantificar, isso é quantificado quando a gente faz uma análise científica, né? Do mesmo jeito que a pessoa que pode sair fora da curva de ter problemas, né, adversos, até mesmo vir a óbito, né? Então isso tem que ser quantificado, isso é quantificado na ciência, mas na prática pseudocientífica é sempre tudo muito mágico, não trazem essas informações, né? Não trazem essas informações dessa forma. Eu fiz até um corte aqui, dizendo, li aqui a historinha do que se tem de evidência científica, que se você não viu, vale a pena ver, mas deixa eu agora abrir aqui um outro aqui para complementar. Ok, deixa eu fechar o meu áudio.
é o perfil de um médico. Já esse daqui, de uma nutricionista. E esse aqui, de um psicólogo. Já esse aqui é só o Pablo Marçal mesmo. Esse aqui é o perfil de uma biomédica. Já esse outro aqui é o perfil de um engenheiro que diz sobre nossa capacidade de mudar a nossa própria realidade com o poder da nossa consciência. Sabe o que todos esses perfis que eu mostrei têm em comum? Eles utilizam do nome da física quântica em suas áreas de atuação, prometendo verdadeiros milagres. Meu nome é César Lenzi, sou doutor em física e professor do ITA. Primeiro, a formação de nenhuma dessas pessoas incorpora o tema física quântica para que elas possam utilizar no escopo de seus trabalhos. Normalmente, eles dizem que fizeram uma especialização na área. Se eles fizeram mesmo, foram iludidos. E agora querem iludir você. Para uma formação sólida em física quântica, é necessário, no mínimo, a formação num curso de graduação na área de exatas, preferencialmente em física. E outro ponto importante, até onde a ciência nos levou, não existe interface nenhuma entre física quântica e qualquer uma dessas áreas. Sabe o que eles querem? É elevar o ticket, utilizando de um conhecimento que é extremamente complexo, que eles próprios não têm, só que eles sabem que a maioria das pessoas também não tem esse conhecimento. Portanto, elas não têm condição de fazer qualquer contestação sobre o tema. Então, se qualquer dia você se deparar com qualquer desses profissionais falando sobre física quântica, foge. Professor César, maravilhoso. Recomendo depois também dar uma olhadinha lá no perfil dele. Professor de física quântica. Professor de física e fala sobre evidência científica, fala sobre o que se tem, o que é quântico. Saiba que qualquer coisa que utilizar a palavra quântico, falar sobre algum tratamento é pseudocentagem, é desinformação. Então, dá uma seguida também lá na página do professor César e fala para ele, gente, veio da live da Gleice! Para a gente falar, também entender, né, um pouquinho mais, né, sobre promoção de saúde idônea. E aí eu quero trazer também essa mocinha aqui que fez uma postagem. Essa mocinha que fez uma postagem que ficou sem capa, mas vai assim mesmo, que importante não é a beleza, mas sim a informação passada. Quando você propaga algo que não tem evidência científica para tratamento da fibromialgia, você não está ajudando outras pessoas com fibromialgia a descobrir um novo tratamento. Você está ajudando a quem engana as pessoas com fibromialgia a enganar mais pessoas, a colocar a vida e a saúde daquelas pessoas em risco, porque você acha que é uma boa solução colocar elas a dispor de algo que não tem evidência de benefício e não tem nenhum tipo de segurança para aquilo que aquelas pessoas estão alegando fazer. Então, pense bem quando você defender qualquer prática pseudocientífica, qualquer prática que coloque o nome da prática acima da promoção de saúde, pois você vai estar ajudando a enganar ao invés de ajudar a quem sofre. Quando a gente começa a entender que propagar práticas que não têm evidência científica só está ajudando a quem ganha dinheiro com isso, entender que propagar desinformação não só prejudica diretamente a vida da pessoa, porque isso desvaloriza, desvalida, no caso da fibromialgia, né, a síndrome, mas desvaloriza e desvalida toda tudo que envolve, né, porque se é uma coisa simples que é curada com água com sal, não beba água com sal, gente, não é para fazer isso. Mas se é curada com algo que nem tem evidência científica, né, por que a gente vai dar valor a essa síndrome que se uma coisa que nem tem comprovação de benefício, as pessoas estão falando que estão curadas com ela? Então, não tem nada. Então, propagar, né, algo que não tem evidência é ajudar a desinformação. E aí, quem é que pode fazer essa informação? Se só os acadêmicos falando, né, eles podem dizer o que quiser. E aí que vem esse meio termo, né? Do mesmo jeito que no Japão, acho que na Coreia, agora eu não lembro se no Japão, na Coreia, enfim,
Peço desculpa por não lembrar da onde, né? Mas enfim, acontece, pessoa com fibromialgia e fibrofog. Quando você limita a comunicação de saúde feita única e exclusivamente por um grupo de pessoas, você está impedindo que outras pessoas contestem aquilo que eles alegam fazer. Antigamente, o médico dizia, não, você não pode fazer isso porque eu sou médico e eu estou dizendo, eu sou autoridade maior. E as pessoas acreditavam nisso, né? Não é desvalorizando o profissional médico, mas é entender que quando você tem, né, informação sobre e o conhecimento sobre, você pode sim questionar e você deve questionar do porquê. Quais são os benefícios que aquilo traz? Quais são as seguranças? Isso, aquilo... Eu fiz uma leiturazinha, se vocês estão maratonando os vídeos, vocês estão acompanhando. Eu fiz uma leitura de uma postagem linda da Thalita, do Café com Ciência, explicando, né, sobre o porquê que a gente deve se questionar e entender, para entender a segurança de tudo. E aí, falando que se só o profissional, por exemplo, só profissional médico pode falar sobre a área dele. E aí a gente abre um buraco, uma lacuna, que tem muitos profissionais médicos, que eu chamo de portadores de CRM, que propagam desinformação, que propagam práticas pseudocientíficas, que fazem pesquisas intencionalmente e distorcem essas pesquisas intencionalmente para que aqueles dados corroborem com aquilo que ele está falando e manipule a informação. E quem é que fiscaliza isso? São pessoas que também falam sobre saúde e ciência. Gleice, então quem são essas pessoas? Toda e qualquer pessoa que aprenda e tenha letramento científico. Lembra que eu expliquei sobre letramento jurídico, letramento tecnológico? Então, letramento científico é aprender e interpretar uma informação científica, interpretar e entender como que a ciência ela acontece e o que precisa para poder garantir que aquilo é científico. Vamos entender que... vou trazer um exemplo, né? Meu colíriozinho, vou trazer meu colíriozinho, mas vamos chamar aqui de Turing from Fry. Quem vai entender referências. Eu tenho aqui o Turing from Fry, que promete, né, melhorar a minha visão. Ok? Turing from Fry tem o princípio ativo Xirion. O pessoal vai gostar muito, só o pessoal que vai saber. Então, Turing from Fry tem Xirion, que vai trazer esse benefício. Então, eu estou dizendo que este produto, ele tem algo dentro dele e eu estou dizendo que vai trazer algum benefício à saúde. E quem vai garantir que isso realmente acontece? A ciência. E como? Fazendo pesquisas sobre se o que tem aqui dentro realmente é aquilo que eu estou dizendo ter. E se aquilo que tem aqui dentro, se é aquilo que eu estou dizendo ter, traz realmente o benefício que eu alego fazer. E ainda mais, se aquilo que eu tenho aqui dentro, ele é prejudicial ou se ele pode causar algum malefício à pessoa que está utilizando, né, o Turing from Fry, que tem o Xirion aqui dentro, para melhorar a visão. E aí, eu que desenvolvi isso aqui. Eu faço a pesquisa dizendo... traz benefício de 99% das pessoas que usam vão ter benefício. E não se preocupe, não tem nenhuma contraindicação. Todo mundo vai sair bem aqui com, né, com Turing from Fry. Turing from Fry. Ignore. Foca na informação. E aí, eu falo que funciona. Eu mando para as pessoas e falo para as pessoas, falem que funciona. A pessoa fala, eu usei Turing from Fry por 3 dias e eu já estou melhor. Não preciso mais do óculos porque eu já tenho uma visão além do alcance com Turing from Fry. Então eu fiz um vídeo dizendo que eu melhorei. Porque nos primeiros dias eu ainda usava óculos e olha agora, eu não preciso mais usar o óculos. Eu estou totalmente curada. Não preciso mais usar essa ferramenta que tira o seu dinheiro porque o mercado está querendo que você use óculos por você ser um escravo dos óculos para o resto da vida. Compre Turing from Fry e você estará curado. Porém,
todas as pesquisas que eu, fabricante, que você, vendedor, fazem sobre o Turing-Fry, eles são pesquisas favoráveis. Sim, porém, quando a regulamentação olha isso e fala, peraí, você está alegando benefício à saúde, eu preciso fiscalizar isso daí. Me dá aqui esses estudos que eu vou, né, verificar com não só com o meu conhecimento sobre letramento científico, mas também verificando se aquilo realmente condiz, né? Os dados que você apresenta, ele está sendo fidedigno. E aí eu vou replicar os estudos dele, né? Eu não, né? Porque para fazer um estudo, gente, são bilhões, é muito dinheiro para poder fazer um estudo assim. Então, são empresas que vão fazer esse estudo para verificar, ou até mesmo são instituições que vão verificar aqueles estudos. Que instituições são essas? Como, por exemplo, existe uma coisa que as pessoas têm ódio hoje em dia, chamado PubMed, que é um local, é tipo um Google, onde se tem todos, ou a maior parte dos artigos científicos estão ali na PubMed, mas também existe um outro local chamado Cochrane, né, que fazem revisões sistemáticas, eu já vou explicar sobre isso, né, que pegam os estudos mais robustos para analisar esse estudo, para verificar se ele é realmente aquilo que ele diz, né, se ele não tem ali uma manipulação de dados, ou até mesmo a pessoa que fez os dados errou nas contas e o resultado foi outra coisa, porque ele errou nas contas. Coitado, ele não teve ali, né, um cuidado, e aí fez os cálculos errados sem querer, que sem querer favoreceu, né, o Turing-Fry. E aí, né, o consenso científico olha para tudo aquilo e começa a dizer assim, não, esses dados estão errados. Você não fez uma análise, né, para verificar, né, se ele é melhor do que o placebo. E aí, quando eu comparo com o placebo, que é uma água, né, um soro caseiro, a pessoa que coloca o soro caseiro tem os mesmos. Olha o óculos querendo fugir. Tem os mesmos benefícios que utiliza o Turing-Fry. Não muda nada, né? A melhora é igual, tudo é igual, não tem diferença. E aí, poxa, mas as pessoas estão se sentindo melhor. Calma. Algumas pessoas podem realmente estar se sentindo melhor, outras são induzidas a acreditar que elas estão melhorando, e outras até mesmo melhoram, porque era um momento que estava acontecendo e a visão dela melhorou por si só. Olha o Turing querendo cair. Ficou revoltado, quis se suicidar. Não quero! E aí, como é que existe, né? Como é que precisa acontecer a pesquisa científica? E eu quero trazer aqui uma seguidora maravilhosa, que eu não vou lembrar o nome, mas ela mandou uma mensagem. Querida, você é uma flor. Que ela falou assim, Gleice, se tiver pesquisa, se você souber de alguma pesquisa que fala sobre as canetas emagrecedoras e a fibromialgia, pode me colocar em contato, que eu dou o meu relato para a pesquisa, que eu dou o meu relato falando como é que funciona, como é que eu tô. E eu falei assim, não, meu amor, não é assim que funciona uma pesquisa científica. Ela, não? Como não? Falei, então, para poder ter uma pesquisa científica, eu preciso ter um grupo controle, eu preciso ter um grupo placebo, eu preciso ter um grupo que eu vou utilizar a medicação, né? Eu preciso controlar, né, metricamente, eu vou fazer a análise do seu sangue, vou fazer a análise de todos os parâmetros clínicos que você tem, das outras pessoas. Você não pode saber se você está utilizando a medicação A, a medicação B, ou a medicação C, ou o placebo. Você não pode saber de nada disso. Ele é acompanhado, né, tem todos os critérios para que nem a pessoa que está ministrando a medicação para você, nem você saiba se você está utilizando ela. Gleice, isso é muito complicado. Eu falei, sim. Essa complicação toda que a gente fala sobre o crivo científico, ele vem para poder não só confirmar se aquela pessoa realmente está melhorando por causa do efeito daquilo que ela está tomando, confirmar se não é, né, o efeito, né, que é igual à água, né, o soro fisiológico, porque pode, né, a pessoa pode melhorar só com o soro fisiológico, né, hidratou, olha, a vista está seca, hidratou e conseguiu melhorar a visão. Mas também tem aquelas questões que a gente precisa analisar, como a segurança. Será que hoje melhora, mas causa um dano que ninguém está olhando para ele? Olha, olhar, né, ignora,
trocadilho. E aí, a gente precisa ter todo um escopo de análise, né, de quanto é a dosagem. O que aquela pessoa fez? Ela utilizou outra coisa? Foi só isso? Ela usou outras coisas juntos? Entenda que precisa de um criterioso e fazer o checklist de tudo aquilo. Vamos dizer que o Turing Fry passou por tudo isso, todas essas questões, e aí ele verificou que sim, ele melhora a visão. Só que para cada pessoa que ele melhora a visão, ele causa 5 pessoas, ele causa cegueira. Ele é um bom medicamento ou não? Se o Turing Fry melhora a visão de uma, mas deixa cega 5, ela não é uma opção medicamentosa que pode ser oferecida para as pessoas, porque ela causa mais dano do que benefício. Ou até mesmo que ela não cause dano, mas ela não traz benefício equivalente a outras coisas que já tem no mercado. Ele é inferior aos benefícios dos outros produtos que tem no mercado. Ele é uma indicação? Não, ele não se torna uma indicação, porque ele é obsoleto em comparação às outras medicações. Eu sei que esse vídeo está longo, segura aqui, você pode acelerar se você quiser, mas segura aqui que essa explicação é muito importante para você entender sobre como a compreensão científica disso. Gleice, eu não sabia de nada disso, mas como que eu vou entender sobre tudo isso? E aí, meu caro Padawan, que vem aqui a pessoa que tem esse letramento científico, que saiba ler em javanês e traduza para o português. Isso se chama, né, a pessoa que está fazendo a divulgação científica idônea. Por que tem que ser idônea? Porque eu tenho que manter, né, todas as informações contidas dentro daquele palavreado, né, utilizado dentro da ciência, trazendo os dados de forma concreta para que a pessoa entenda que aquilo, além de não ter benefício, pode causar problemas à saúde. Então, ele não pode ser utilizado. Ou, por exemplo, até tem benefício, mas houve uma suspeita que aquilo ali precisou ser retirado do mercado, que muitas pessoas estavam ficando surdas, que usavam aquilo ali. É uma contraindicação. Mas tem outras... É um efeito colateral, perdão. Mas tem outros produtos que o efeito colateral do produto, ele é benéfico. Então, você quer dizer que o efeito colateral nem sempre vai ser ruim? Tem efeito colateral que pode ser bom? Sim! Como, por exemplo, uma medicação cardíaca que melhorava aí a ereção de algumas pessoas. Como, por exemplo, outra medicação que, né, como, por exemplo, para diabetes, como as canetas, né, que eram para diabetes. Só que algumas pessoas estavam tendo algumas reações que estavam perdendo, né, volume, massa, perdendo peso. Então, se verificou que um problema, ele, na realidade, era uma possível solução de outra coisa. Então, como é que a gente descobre isso? Com estudos científicos, com estudos científicos robustos. E os estudos científicos robustos, eles precisam ter um dado mais íntegro e mais seguindo ritos que ele possam ser repetidos e replicados. Aquela resposta tem que ser replicada. E aí, vamos lá falando sobre a divulgação científica. Quem é que pode fazer divulgação científica? Só as pessoas que têm mestrado, doutorado, quer dizer que só elas têm letramento científico? Pasmem, tá? Pasmem, 73% dos profissionais médicos que são formados hoje no Brasil não têm letramento científico. Gleice, você está dizendo que médico não tem letramento científico? Mais de 70% dos profissionais médicos não tem letramento científico. Isso torna o profissional mais iletrado e mais suscetível a cair na desinformação. Se eu não tenho conhecimento para discernir entre um bom estudo e um estudo com viés, um estudo com falso positivo, um estudo que falta vários dados ali que estão
tá errado, ou um percentual estatístico que está totalmente, né, desproporcional, ou um estudo que foi retirado só uma parte da informação e o resto da informação do estudo foi ignorado. Então, eu preciso ter um conhecimento sobre aquilo ali. E aí eu digo, eu como divulgadora científica, que não tenho meu mestrado, que não tenho meu doutorado, eu sei muito mais e tenho muito mais letramento científico do que a maior parte dos profissionais médicos hoje, que estão formados hoje, atendendo hoje. Isso significa que muitos deles, por desconhecimento, propagam desinformação, aquilo que o vídeo do Léo Costa trouxe. Mas aí eu quero trazer aqui um fator, né? Um fato aqui, uma postagem para vocês entenderem que dentro, né, desse mercado, que é um mercado, né? Enganar as pessoas é um mercado muito lucrativo para quem engana. Mas muito dessas pessoas que enganam são os iludidos. São iludidos a acreditar que está realmente promovendo saúde. Mas tem outros que são realmente os propagadores intencionais de desinformação. Que aí eu quero trazer aqui para vocês, que, gente, eu já estou morrendo de fome, já estou tremendo aqui de fome. Vou trazer para vocês uma página que faz propagação de desinformação, tá? De uma pessoa que tem um mestrado, que tem uma formação acadêmica, que ela acha que tem letramento científico, né? E eu quero ler um comentário. Está fazendo uma prática que é pseudocientífica, não vem ao caso. Essa eletroestimulação transcraniana não tem evidência científica nem para fibromialgia, nem para depressão, nem para ansiedade. Eu já vou mostrar para vocês, né? E aí a pessoa fala, né, que ela, eu estou me sentindo melhor. E aí é um ataque direto contra a minha pessoa, tá? Eu quero fazer só uma ressalva. Eu sou uma pessoa que não tenho doutorado, não tenho mestrado. Em breve, né, eu vou estar fazendo futuramente, quando eu puder e quando eu conseguir. Porém, entretanto, todavia, não ter essa formação acadêmica não me torna menos letrada científica, e ter a formação acadêmica não torna a pessoa mais letrada científica. E aí a gente vai trazendo algumas informações aqui, e só uma observação. Essa pessoa que escreveu isso, ela fez questão de buscar a pessoa que está aqui, que vos fala, que não é uma pessoa totalmente... Eu sou uma pessoa desqualificada. Eu sou reconhecida pela Sociedade Brasileira de Divulgadores Científicos, dentro do Brasil, eu sou reconhecida, né, dos maiores divulgadores científicos, porém, entretanto, todavia, a pessoa simplesmente coloca aqui, né, na página pública, dizendo, né, olha, eu não tenho, né, eu não sigo essa pessoa, porque essa pessoa promove desinformação. Mas eu quero trazer aqui dizendo assim, então jogue fora os laudos que você fez questão de ter dessa pessoa aqui que é totalmente desqualificada, né? Como divulgadora científica, como fisioterapeuta, como professora de reabilitação físico-funcional, como uma pessoa que faz laudos de adequação e adaptação. Então, assim, se eu não tenho nenhum tipo de valor, e se o meu conhecimento não tem valor científico nenhum, jogue fora esses laudos que ajudou você a conseguir o seu documento de pessoa com deficiência, porque sem que você tivesse a ajuda dessa pessoa que é totalmente, né, desqualificada ao olhar de uma pessoa que é acadêmica, né, que é letrada, e aí traz ali, então assim, eu desafio a você, jogue fora o laudo, né, que foi feito com tanta robustez, mas não tem valor nenhum. Já que o que eu sei não tem valor e o que você sabe, você é muito mais gabaritada do que eu, joga fora, né? Então aí você precisa decidir. Tem um discernimento aí tentando ver se eu tenho alguma qualificação, dê a qualificação. Se eu sou uma pessoa desqualificada, me desqualifique. Joga fora, joga fora toda a adaptação feita para o seu trabalho
com todo o rigor que está dentro de todos os escopos das avaliações físico-funcionais, além dos escopos da avaliação da IFBRN, que reconhece a pessoa com fibromialgia, da avaliação, né, que eu faço, que tem a avaliação da parte do WPI, SSS, escala de dor. Joga fora, não tem valor nenhum. Eu sou uma pessoa... não tenho formação acadêmica, eu sou desqualificada. Então, joga fora. Já que eu sou desqualificada, qualifique-se. Utilize pessoas que tenham simplesmente uma qualificação, né? Eu sou uma pessoa que não tem valor nenhum. Só sou uma divulgadora científica reconhecida pela Associação Brasileira de Divulgadores Científicos. Mas tudo bem. Vamos lá falar sobre evidência. E aí, a gente falando sobre essa prática que não tem... Esse tipo de protocolo, ele ainda encurta o tempo. A bobina atingiu 37 graus. E ele encurta... Protocolo completo. Ele encurta e faz curar mais rápido, porque ele ativa mais a metaplasticidade cerebral e ele atua emitindo ondas muito semelhantes ao funcionamento normal dos neurônios. Nosso sistema especial. Esse ponto aqui, que ele é muito importante, que ele melhora o funcionamento do cérebro como um todo, chegando a melhorar até fazendo otimização cognitiva. Espera aí que esse vídeo é um pouco longo e eu quero abrir ele em outra página. Copiar. Cognitivo. Espera aí que eu estou copiando o link. Que aqui eu consigo colocar. A gente está tendo uma música de fundo, que alguém está comemorando qualquer coisa. Uma música bem alta. Ok, aqui eu acho que eu consigo acelerar a postagem. Ele ainda encurta o A tempo. bobina atingiu 37 graus. E ele encurta. Protocolo completo. Ele encurta e faz curar mais rápido, porque ele ativa mais a metaplasticidade cerebral e ele atua emitindo ondas. Eu sou uma pessoa desqualificada, mas o Felipe Psi, que é um grande, né, estudioso, psicólogo e especialista, ele fez um reacting justamente sobre uma prática que não tem robustez científica, não tem comprovação científica, não tem valor nenhum. E ele falou sobre isso, e eu estou acelerando aqui a parte que ele está reagindo ali, que eu não consegui acelerar aqui o vídeo, apesar de estar acelerado aqui, ó, na velocidade, que vamos dar valor ao conhecimento, do Felipe. Que publicou esse vídeo. Na minha leitura, ela é só mais uma das milhões de vítimas ao redor do Brasil que vão em profissionais da saúde que vendem tratamentos por aí sem saber se eles realmente funcionam, se eles são seguros, fazendo com que pessoas desamparadas, procurando por apoio, gastem o tempo delas, o dinheiro suado que o povo brasileiro corre atrás todos os dias para ganhar e a chance de receber um tratamento de verdade. A gente tem por aí profissionais como esse, vendendo informações completamente erradas e distorcidas, sem fundo nenhum nas evidências científicas, para uma pessoa com uma doença como a fibromialgia. Se você vê a legenda desse vídeo, ela fala que está fazendo a 9ª sessão, se eu não me engano, de um protocolo para remissão da fibromialgia, que é uma doença de dor crônica, extremamente complexa, que os cientistas ao redor do mundo inteiro sequer compreendem completamente ainda, quanto mais o tratamento total dessa doença ainda, gente. Entenda que o Felipe está falando de um vídeo, de uma postagem, de uma pessoa que estava falando, né, sobre as evidências, né, do tratamento para a fibromialgia que traz a remissão, né? Mas aí ele continua, que eu quero acelerar um pouquinho mais, porque depois eu mostro aqui o perfil do Felipe, depois mandem um beijinho, que eu estou convidando o Felipe para vir fazer uma live aqui comigo, quem sabe estrear o quadro novo, e bora lá continuar assistindo aqui o restinho. Então, eu quero refutar ponto a ponto de um monte de informação errada e perigosa que esse médico está espalhando por aí, não só com uma paciente, mas provavelmente com vários pacientes do consultório dele. Eu já quero ir logo direto ao assunto e refutar essa prática absurda pelas próprias evidências do TMS, estimulação magnética transcraniana, no tratamento de dores crônicas, tudo bem? A gente começa pela revisão sistemática Cochrane, publicada em 2018 por O'Connor e colaboradores, em que eles encontraram que TMS
versus TMS falso, chamado sham, tem uma diferença de 0,4 pontos de dor a menos. Ou seja, você mede aí a dor de 0 a 10, isso é uma escala de 11 pontos, e o TMS reduz 0,4 de dor, tudo bem? Agora, eu queria parar e acelerei. Então, assim, ele estava falando ali na análise, né, do estudo científico entre 0, que é nada, né, e 11, né, e 10, né, que são 11 números. Ele melhora 0,4. Não é 4, tá? Não é 4 na escala de dor. É 0,4. Não é 1, não é 2, não é 3, é 0,4. É menos do que meio na escala de dor. Continuemos. quando a gente vai para uma revisão sistemática mais recente, 2022, tudo bem? Com autores que são até mais defensores da prática, com uma metodologia questionável, mas eu não vou nem entrar nessa seara, então eu vou dar o benefício da dúvida dessa revisão sistemática cheia de falhas, vamos considerá-la uma excelente revisão sistemática por enquanto. Mesmo assim, o resultado que ela encontrou foi de uma diferença média padronizada, isso é, você tem estudos medindo dor, né, com diferentes escalas, então você justifica isso tudo por uma mesma unidade de medida, e eles encontraram uma diferença média padronizada de menos 0,49, e fazendo uma conversão, vai dar aí uma diferença média de 1 ponto de dor, aproximadamente. Deve estar uma música no fundo aqui, mas entenda, vai lá. Ele falou que essa revisão sistemática, né, quando a gente fala sobre tratamentos, a gente busca revisões sistemáticas, e essa revisão sistemática é muito mal feita, e ele mesmo assim aceitou essa revisão sistemática, né, que continua não tendo respaldo, e aí simplesmente mostrou que desse estudo bem feito de pessoas que querem vender a prática, mesmo assim, com um estudo que é extremamente questionável, como ele mesmo disse, mesmo assim, foi supostamente 1 ponto de dor em diferença entre outras práticas, ou até mesmo do que o placebo. Continuemos. 1 ponto de dor a menos. Isso comparado a grupo controle. Então, perceba que, mesmo se a gente pegar a melhor revisão favorável à prática, isso te parece remissão da fibromialgia? Como dizia lá a legenda do vídeo, sendo um protocolo de TMS para remissão da fibromialgia, menos 1 ponto de dor, menos 0,4 pontos de dor. Te parece remissão da fibromialgia? Depois o médico ainda cita depressão. Eu duvido alguém trazer uma boa evidência de que TMS consegue ser um tratamento efetivo para reduzir a depressão. Estamos falando de um especialista em psicologia, cientista, que hoje faz parte, né, da Sociedade Brasileira de Divulgadores Científicos, e só por um acaso é a mesma que eu faço. Mas eu não tenho valor, eu não sei nada que eu estou falando. Eu não tenho nem mestrado, nem doutorado, eu não fiz nenhuma publicação em revista científica. Ora, então, mesmo para quem alegue, né, mesmo para quem alegue que está utilizando para melhorar a depressão, não tem evidência científica robusta, e é tão triste ver o quanto é feio uma pessoa passar vergonha, sabe, publicamente, porque essa postagem que ela fez foi numa página de fibromialgia, né, falando que ela tem letramento científico porque ela é uma doutora com licença e estuda primeiro. Olha, tá vendo? E é triste ver que uma pessoa, ela ainda por cima, além de propagar desinformação e enganando outras pessoas, porque ela sabe que não tem evidência científica, porque essa pessoa fazia parte do meu grupo, e dentro do grupo ela falou que sabe que não tem muito boa evidência, mas vai fazer assim mesmo. Mas decidiu propagar desinformação numa página pública. E aí ela fala que, vamos ler aqui, né, porque tá público isso aqui, tá, gente? Eu não tô tirando nada disso aqui, é privado, é tudo público, né? Falsos profetas, temos até quem se diz divulgadora científica. Ai, só te esclarecer, eu não sou eu que digo que eu sou divulgadora científica. Sabe quem diz que eu sou divulgadora científica? Deixa eu mostrar para você. Deixa eu mostrar aqui para você.
Só um instantinho. Eu sei que o vídeo tá longo, mas olha aqui, a Sociedade Brasileira de Divulgadores Científicos tá na página de quem? Oi? Ah, tá aqui, ó, divulgadora científica da onde? Associação Brasileira de Divulgadores Científicos. Vamos lá ver. Eu não me digo. Eu não me digo. Quem somos nós? Associação Brasileira de Divulgadores Científicos. Luiz Berber, tá aqui no meu grupo, maravilhoso. Beijo, Luiz. Não sou eu que digo. É a Associação Brasileira de Divulgadores Científicos, tá? Então, além de tudo, né, é triste ver que além de... Não é uma propagação de desinformação, é um combo de propagação de desinformação, mas continuamos, né, porque se diz divulgadora científica sem ter um artigo publicado, mesmo sem ter um artigo publicado, mesmo sem ter doutorado, eu tenho letramento científico e tenho reconhecimento não só pela Associação Brasileira de Divulgadores Científicos, mas eu tenho reconhecimento dentro dos núcleos de fibromialgia. Hoje eu tenho a honra e a responsabilidade e a ética e o crivo de ser a pessoa que as maiores páginas idôneas que falam sobre fibromialgia e tratamento sobre fibromialgia, onde advogados que advogam sobre a questão da dor crônica e fibromialgia vêm perguntar a mim o que se tem de evidência. Aonde uma pesquisadora maravilhosa, e eu estou devendo muito a ela, desculpa, Virgínia, e não é Virgínia Fonseca, gente, é a doutora Virgínia, que é uma pesquisadora, médica, linda, eu estou te devendo, Virgínia, eu sei que eu estou te devendo. Ela vem conversar comigo, uma pessoa que é uma pessoa extremamente letrada, que trabalha ali na ciência dura, na cara ali e tudo mais, e ela é incrível, ela tem a humildade, e ela muitas das vezes manda as coisas para mim, e eu tô te devendo, amor, desculpa, eu ainda vou te chamar para a gente fazer uma live, tá? Então, assim, mesmo sem ter nada disso, eu tenho maior, né, relevância, né, e infelizmente, né, e aí tô falando, se não tem nenhum artigo, né, mas não liguem, né, criam tanto fora do domínio específico do profissional. Ai, né, imagina, né, imagina se eu tivesse, mas eu tô te desafiando aqui, tá? Joga fora todos os laudos, todos os documentos, né, que você tem aí de respaldo e crivo sobre o seu quadro clínico. Mas vamos continuar escutando, eu não tenho relevância, né, mas vamos continuar escutando aqui o Dr. Felipe Psi. Quanto mais sintomatologia deprimida em pacientes com dor crônica. Eu duvido, nós não temos essa evidência no mundo todo. Quanto mais na prática do protocolo do senhor aí. Aí a gente chega na pior parte do vídeo, que é o clássico caso de um profissional da saúde falando sobre neurociência sem entender do assunto, que é quando ele começa a falar sobre como a TMS pode libertar sua metaneuroplasticidade. Que diabo é isso? Pode libertar, na verdade, de você aprender idiomas, aprender com facilidade, tal qual uma criança. Isso não apenas é falso, como eu aceitaria imediatamente debater com qualquer defensor da TMS ao redor do mundo, que essas informações não são verdadeiras. Nós não temos nenhuma comprovação disso. E sabe? Não debate comigo, não. Eu não sou ninguém. Queria muito que você, com o seu conhecimento, né, que você é uma pessoa letrada, que propaga isso aqui, ó, na sua página, né, Fibromialgia BRA, né, que faz questão de colocar ali uma página, né, que é uma página pública, tá, gente? Fibromialgia BRA. Né, e eu faço divulgação científica combatendo práticas pseudocientíficas que colocam a vida e a saúde das pessoas em risco, que se utiliza da informação, né, da enganação e da falta de letramento das pessoas para simplesmente promover práticas pseudocientíficas, colocando a vida e a saúde delas, ainda mais numa prática que é extremamente cara, que é extremamente
que pessoas vendem casa, vendem carro, se endividam, e muitas pessoas acabam piorando o quadro clínico ainda mais porque viram que perderam tudo, perderam dinheiro, perderam tempo, e muitas delas findam a própria vida por pessoas que fazem o que você está fazendo. E aí eu quero continuar escutando o Felipe Psy, porque eu não sei nada. Eu não sei nada. Vamos escutar quem realmente sabe, né? Porque ele ainda cita o processo de que quando nós somos crianças, nós temos mais neurônios, a gente perde isso ao longo do envelhecimento. E é óbvio, porque isso se chama poda neural. O nosso sistema nervoso precisa, para um desenvolvimento saudável ao longo dos primeiros anos da nossa vida, ir podando o número excessivo de neurônios que nós temos. Sim, nós nascemos com mais neurônios do que nós precisamos na vida adulta. Se você tivesse descoberto um tratamento que revertesse isso, querido, você estaria hoje, sei lá, ganhando o Nobel, sendo talvez o maior médico da atualidade do mundo. Ou também você pode ganhar o Nobel fazendo que nem um presidente laranja fez aí. Você também pode conseguir. Assim você consegue, eu tenho certeza que assim você consegue. Mas não, você está vendendo um protocolo para remissão de fibromialgia. Por favor, né? Esse tipo de... Quem é Felipe Psy? Quem é Felipe Psy? Tá aqui a página do Felipe, tem aqui, né, todos os vídeos e o trabalho dele. Ele é um profissional incrível, que eu já sigo ele há muito tempo, e esse vídeo dele foi muito, muito engraçado. Ele é uma pessoa que não faz collab, ele não faz collab com quase ninguém, principalmente quando ele não grava o vídeo com a pessoa, né? E aí foi quando que ele gravou? Agora eu não lembro, foi semana passada ou qualquer coisa, eu já estava falando, né, sobre as evidências. As pessoas estavam pedindo muito sobre o que se tinha de evidência científica, né, sobre esse tipo de tratamento, e eu falei, gente, eu tô devendo, eu sei que eu tô devendo. E aí ele tinha postado, eu falei, Felipe, eu sei que você não faz collab assim, ele, Gleice, eu tava te procurando, eu não lembrava do seu arroba, eu tava te caçando aqui, mas aí ele postou no grupo, aí me marcou na hora e fez a collab. E muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua idoneidade, muito obrigada por você compartilhar, né, aqui comigo, que eu não tenho relevância nenhuma, eu não tenho valor, eu não quero ter valor, eu não preciso ter valor, eu não preciso dizer que eu sou, né? Então, assim, siga aqui a página do Felipe Psy, vá lá no vídeo do Felipe Psy, diz assim, assisti a live da Gleice, muito obrigada pelo seu trabalho, por ajudar a garantir a promoção de saúde idônea. Esse vídeo tá longo para um caçalho, mas ele precisava ter toda essa informação, ele precisava ter todo esse escopo para entender que como pode, né, pessoas que têm, né, um determinado letramento, que são doutoras, que são, né, pós-graduadas, que são, né, pesquisadoras, que se intitulam pesquisadoras, né, e simplesmente propagam práticas pseudocientíficas, porque pode ser uma pessoa iludida. Essa, por um acaso, que postou ali, não é uma iludida, ela sabe que não tem evidência científica, mas ela optou por enganar outras pessoas, mas aí é com cada um. Mas eu tenho ética, eu tenho a ciência, eu tenho profissionais idôneos, eu tenho o que há mais de robustez, e ainda por cima eu tenho uma coisa chamada empatia e humanidade. Eu, nos meus canais, jamais vou compartilhar algo se possivelmente tiver alguma plausibilidade de causar algum malefício para alguém. Eu iria compartilhar algo publicamente que pudesse colocar a saúde e a vida daquela pessoa em risco de forma indiscriminada. Mas eu não sou ninguém. Eu sou só uma mera fisioterapeutazinha que faz laudo, né, e avaliação físico-funcional, e agora fazendo avaliação biopsicossocial, mas eu não tenho o quê? Não tenho gabarito, né? Então, para você que está assistindo esse corte longuíssimo, né, gigantesco, eu vou até, coisa que eu não faço em corte, mas vou até marcar aqui algumas coisas. Obrigada, Rô, obrigada, tem aqui algumas
alguns comentários aqui, mas você que está na live, fica aqui comigo. Você que está na live, fica aqui comigo, que a gente tem aqui na Fofoca Fofocuda. Para você que está assistindo esse vídeo, dá uma maratonada aqui no canal, porque aqui tem informação, tem saúde, tem ciência e tem falando formas de você entender um pouco mais sobre saúde e fibromialgia. Beijos, maratona os meus vídeos. E segue em todas as redes sociais. E vem fazer parte do aulão, onde eu vou estar falando nessa quinta-feira sobre as evidências científicas e os tratamentos que se tem em evidência hoje para fibromialgia. E é uma forma de você também ajudar a sua divulgadora científica a continuar combatendo práticas pseudocientíficas, práticas que enganam você e podem causar mal à sua saúde e à sua vida. Beijos, fui, maratona aí.